Bem-vindo ao Celtic. Essa ferramenta consegue gerenciar a criação de roteiros, planejamento visual, perfil dos personagens, gerenciamento de cenas, enfim, é possível realizar toda uma produção, uma pré-produção com o Celtic. Nós temos aqui vários modelos, que você pode estar utilizando, como filme, um roteiro de áudio, roteiro de histórias em quadrinhos. Porém, no nosso projeto do livro trabalha com o roteiro de filme. Então, nós vamos criar aqui um roteiro de filme. Ao abrir o Celtic, automaticamente aparece para você a área de biblioteca do projeto, ou seja, todos os itens necessários que você precisa e outros que você pode estar criando também para a parte da biblioteca do projeto, ok? Aqui todas as cenas que serão inseridas. Nós temos a parte de notas, mídias, a análise, certo? Também temos aqui na parte superior uma das partes mais importantes, que é quando você classifica o cabeçalho, a ação, quem é o personagem, o diálogo e cada um desses itens aqui que você precisa dar hierarquia ao projeto, ok? Nós temos na parte inferior de que todo que estiver pronto depois você pode formatar em PDF, você pode transformar isso em fichas ou também em relatórios. Okay? Bom, quando nós iniciarmos, nós vamos estar começando a preencher todo. Então, eu tenho aqui como estar inserindo um cabeçalho. Então, por exemplo, cena 1. Eu estou dando um nome à primeira cena. Você pode determinar o nome que você quiser, como movimento e tecnologia. Dar um nome à sua cena. E assim que você começa a criar o seu projeto, observa que quando eu apertei o Enter, automaticamente ele desceu para a linha de baixo e já mudou para uma ação. Então, essa ação é que vai determinar agora o que vai estar acontecendo durante a gravação do vídeo. Então, isso aqui é um roteiro. Lembrando que você está criando um roteiro para a produção do seu vídeo, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar que pessoas caminhando pela rua e sobre a imagem deste movimento surgem então as legendas movimento e tecnologia. Então isso é uma descrição desta cena, certo? Apertei o Enter novamente, eu posso mudar agora. Agora eu vou alterar isso para um personagem. Então quando eu determino o personagem, só um minutinho, ação, eu vou determinar aqui embaixo o narrador 1. E esse narrador 1 vai ser o personagem. Então, quando eu determino que ele é um personagem, a partir de agora, toda vez que eu quiser saber sobre esse personagem, ele vai me trazer todas as informações referentes a ele. Então, é sempre bom você calcular essa hierarquia. O que é título, o que é ação e o que é o personagem, qual é o diálogo que esse personagem vai ter, qual é a transição que ele vai ter. Texto, caso haja necessidade de você inserir um texto no meio do seu roteiro, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um nome a esse meu narrador. E esse narrador, ele vai ter um diálogo, ele vai falar alguma coisa. Então, eu transformei agora no diálogo. Eu quero um segundo narrador. Ele automaticamente já aparece para mim as opções, olha lá, do meu narrador. E eu quero que seja o 1, não, vou querer que dessa vez seja o 2. Então eu posso dar um nome para ele, olha. Ou eu posso simplesmente apagar a palavra narrador e colocar o Cauã, que ele vai estar falando naquele momento, é como se ele fosse um personagem. Ok? Então aqui aconteceu a sua primeira cena, nós tivemos o narrador, o diálogo entre eles, os narradores estavam falando, e agora eu quero criar, por exemplo, uma cena 2. Essa cena 2, por exemplo, eu vou estar trabalhando com ela como um cabeçalho, como uma ação. Ou seria como um cabeçalho? Seria como um cabeçalho. Por quê? Porque assim como eu trabalhei a cena 1, eu tenho agora a cena 2. Observa que automaticamente essa cena 2, quando eu apertar o Enter, ela vai vir para cá. Ó. Então, apertei o Enter,
automaticamente a minha cena 2 veio para cá. Por quê? Porque aqui estão todas as suas classificações de cena. Então, já na cena 2, algo vai... Então, nesse primeiro momento, nós estamos apenas criando essa estrutura das cenas, dos narradores, ok? Então, eu vou colocar aqui mais uma vez o Cauã como personagem e ele vai estar falando uma outra questão. Automaticamente, olha, já me aparece todas as minhas opções de personagem. O interessante é que quando você cria a estrutura, este aqui é um breve modelo e exemplo, eu tenho aqui, olha, um catálogo feito isso daqui, você tem a opção de ter todo o seu roteiro, que é toda essa criação que nós fizemos, tá? Nós temos o catálogo principal, que são todos os narradores e personagens inseridos, tá certo? Olha, tudo que eu inseri, que eu apaguei, que eu voltei, você pode deletar se você tiver interesse, não tem problema, tá? Você pode remover ele, se você não quiser, clicando com o botão inverso e mandando remover. E você pode deixar, por exemplo, só aqueles que você de fato vai estar utilizando. Esse catálogo principal é para você estar criando o catálogo dos seus personagens. Por exemplo, o Cauã é um personagem, ele possui uma marca, ele é um ator, ele por uma acaso tem um nome que seja completo, qual é a descrição, enfim, todas essas informações. Em que momento que ele aparece, em que momento que o Cauã aparece? O Cauã aparece na cena 1 e na cena 2. Em que momento que a Isabela aparece? Então ele te dá todas essas fichas detalhadas, é uma ficha mesmo do seu personagem. Então você tem como fazer uma descrição física detalhada, uma característica do personagem, enfim, você pode preencher tudo isso daqui referente ao seu catálogo principal, ok? Então, de cada um dos seus personagens. Além disso, você pode trabalhar, então nós temos o roteiro e temos o esboço de plano também. Então, deixa eu dar um duplo clique, automaticamente aparece para você o esboço de plano. Esse esboço de plano é como você gostaria que estivesse acontecendo, por exemplo, a cena 1. Então, eu gostaria que a cena 1 fosse gravada, é só você clicar e arrastar, olha. Eu gostaria que a cena 1 fosse gravada desta forma, com a câmera nesta posição e tivesse várias pessoas andando, uma para lá, outra para cá, com várias pessoas caminhando pela rua. Então aqui você vai dar mais ou menos uma noção de um esboço de como você gostaria que fosse feita a gravação do seu vídeo, seja pessoas, a câmera vai fazer qual tipo de movimento, se eu quero que tenha um projetor, a luz, o foco da luz, se eu quero que tenha um tipo de refletor também que vai iluminar de outra maneira. Então todo esse esboço aqui você pode estar trabalhando e utilizando, ok? Então aqui voltando para o roteiro, vocês viram que a cada momento eu precisei de trazer uma hierarquia, a cena, quais são os personagens, quais são as descrições, ok? Porque através dessa hierarquia eu posso, por exemplo, trazer as fichas. Você pode inserir fichazinhas, você pode trazer relatórios. O relatório é bem interessante porque você pode trabalhar só o relatório da cena, você quer trabalhar todos os relatórios, você quer trabalhar somente os personagens. Olha só, eu quero só as falas do personagem da Isabela, eu quero só as falas do personagem do Cauã. Então ele automaticamente traz todas as falas somente dos personagens, tá certo? E feita essa parte, aqui por exemplo, em roteiro, você tem a opção de acrescentar notas, assim como está no seu livro na página 15 do livro do 8º ano. Então você tem lá como acrescentar notas. Então, nova nota, você pode, por exemplo, determinar essa nova nota. Você quer que essa nova nota seja aqui, uma mão mecânica. Então você quer dizer que na cena 2, na mão mecânica, apareça um vídeo com a mão mecânica. Então são notas, tá,
que você pode estar inserindo. Mídia, caso você queira inserir uma mídia. Análise técnica, vamos supor, tem um tipo de animal com a cor, o cabelo, que você apareça de uma certa maneira, tá certo? Feito essa parte, você tem como formatar então o PDF. Então, quando você clica em PDF, ele vai gerar para você. Nesse caso, como a gente trabalha com uma ferramenta gratuita, você descarta essa opção e você tem aqui todo o seu roteiro então criado. Olha, aqui o roteiro, tá certo? E você tem todo o seu roteiro criado. Ok? Feito com PDF, a única coisa que você tem que é salvar. Então o Celtix é praticamente isso, ele é super fácil, simplesinho de você trabalhar. Ele é um roteiro para você poder criar várias opções de roteiros de vídeos, filmes e criação de histórias em quadrinhos e muito mais. Caso você queira adicionar outras opções à biblioteca do seu projeto, é só você clicar aqui, ó, criar novo item. E você tem a opção de fazer vários outros itens, como por exemplo, fazer um storyboard, você tem como utilizar uma agenda, um calendário, tá? Trabalhando os arquivos, se você quiser incluir a descrição de um personagem, mais detalhes da cena. Então todos esses itens vocês podem estar adicionando e inserindo, ok? Finalizando, nós temos a opção de salvar. Então, arquivo, salvar projeto, e você vai poder salvar o seu projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que possam criar maravilhosos roteiros de filmagem. Um grande abraço!